Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é. E hoje aqui no Como é que é nós vamos falar sobre o que muda com a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Ontem teve uma decisão importante ali no Supremo Tribunal Federal e a gente vai tratar sobre esse assunto. E para falar sobre esse assunto nós convidamos aqui o José Marques, que está lá na sucursal de Brasília e está virtualmente com a gente. Obrigada, José, por ter vindo. Seja bem-vindo ao Como é que é. Você que está acompanhando, né, a cobertura sobre esse assunto, esteve ontem lá no STF, a gente vai bater um papo aqui para você explicar para a gente tudo sobre essa decisão. Primeiro eu queria que você explicasse para a gente, né, o que os ministros julgaram ontem e o que foi decidido. O documento dos ministros é sobre um artigo da chamada Lei de Drogas, que é de 2006, que tratava o porte de drogas para uso pessoal, não só da maconha, mas o porte de drogas para uso pessoal como um crime. Embora esse artigo não trate de uma punição para o usuário de drogas de prisão, ele tratava como crime, logo você é fichado criminalmente, a pessoa pode perder o réu primário se ela for condenada a respeito de posse de alguma droga. E desde 2015 o tribunal estava julgando isso, encerrou finalmente esse julgamento ontem e decidiu que o porte de maconha especificamente para uso pessoal não é crime, continua sendo infração, continua sendo irregular, continua sendo ilegal, mas não é mais crime e agora é apenas uma infração administrativa. Na prática, o que é que isso provoca? Como eu disse, a pessoa não é mais fichada como réu, que eu acho que é o mais importante, ou ela não é mais fichada como reincidente, e além disso, ela não precisa passar por um processo criminal e ela não vai ter que cumprir uma das medidas, na verdade, prevista em lei, que era a prestação de serviços comunitários. Se uma pessoa for pega fumando maconha, por exemplo, ou com posse de maconha para uso estrito pessoal, a autoridade policial vai poder apreender o material, levar isso a um juízo, mas a pessoa vai responder por medida administrativa, que é, nesse caso, advertência, e ele vai ser levado para um programa educativo, vamos dizer assim, que vai mostrar para ele os problemas do uso de drogas, por exemplo. Nada muito mais grave do que isso. Entendi. E ontem também teve uma decisão importante que é com relação à quantidade, né? Se você puder explicar pra gente, tem ali 40 gramas, né, que foi definido. Explica pra gente, porque teve uma decisão na terça-feira, né, que descriminalizou, e ontem, na quarta-feira, teve essa decisão com relação à quantidade, né? Explica pra gente. Na terça-feira eles só estavam concluindo o julgamento, a gente já tinha uma tendência de saber como é que eles iam ter uma maioria pela descriminalização, então a gente já sabia na terça isso, mas não tinha concluído o julgamento. Ontem concluíram e eles definiram ponto a ponto o julgamento. E assim, as duas decisões que eram importantes nesse julgamento são, uma, se o consumo de maconha, o porte de maconha para uso pessoal é crime ou não é. A segunda medida que era importante o que é que distingue o usuário do traficante, porque isso não está previsto em lei. Então, cabia, por exemplo, a autoridade policial ou o Ministério Público definir se o cara era traficante ou não era, a partir de critérios subjetivos. Não tinha um critério objetivo, no caso. Acabou se definindo que para a pessoa ser considerada traficante, ela tem que ter um valor de referência. Ela tem que ter mais de 40 gramas de maconha ou ela tem que ter mais de 6 plantas fêmeas. Por que planta fêmea? Porque a planta fêmea da maconha é a que produz a maior quantidade de THC, que é a substância que dá o efeito na pessoa que está fumando a droga, consumindo a substância. Fumando, comendo, ou as outras formas de consumo que tem de maconha. Então, esse valor de 40 gramas, isso é importante frisar,
é um valor de referência, não é absoluto. Por quê? Se o policial chegar na pessoa, e isso está na decisão do STF, se o policial chegar na pessoa e ela tiver com menos de 40 gramas de maconha, mas tiver alguma outro elemento de prova consigo que seja considerado que, enfim, o policial considere que ele está traficando, por exemplo, balança de precisão, que geralmente mede a quantia de droga, ou se ele apreender um bloquinho, um celular com número de traficantes ou de usuários, por exemplo, o policial pode entender que que ele é traficante, que ele não é usuário, e ele vai levar ele para a justiça criminal. Uma pessoa que tiver mais de 40 gramas de maconha, o policial pode levar ele para a justiça, mas o juiz vai decidir se ele é traficante ou não é. O juiz também pode entender que o cara que tem mais de 40 gramas de maconha é usuário. Então é um valor de referência, mas não existia referência nenhuma, e agora a gente tem uma quantidade de referência que foi decidida pelo Supremo. Entendi. Daqui a pouquinho eu vou pedir para você explicar, né, se essa já é uma decisão final ou se tem outras etapas. Mas antes, acho que é importante aqui a gente destacar, né, e explicar para quem está assistindo a diferença entre a descriminalização e a legalização. Porque tem algumas pessoas que estão tendo uma confusão com relação aos dois termos. Você pode explicar para a gente? Porque o que foi decidido ontem não é a legalização, né, a descriminalização, que tem uma diferença. Se puder explicar para a gente a diferença desses dois termos. O porte de maconha para uso pessoal continua sendo ilegal, irregular, ilícito, só não é mais um ilícito penal. Ou seja, como eu estava dizendo um pouco antes, a pessoa não vai perder o réu primário se ela for pega usando maconha para consumo pessoal. Essa pessoa também não vai ser considerada reincidente se ela já tiver um crime antecedente e for pega consumindo maconha. Aquilo não pode ser considerado um outro crime. Inclusive, o processo que chegou no Supremo, que acabou desaguando nesse julgamento, é o caso de um réu que estava preso. Ele foi condenado, na verdade, antes por porte de arma de fogo. E encontraram na prisão 3 gramas de maconha com ele. Ele recorreu em todas as instâncias até que isso acabou chegando no Supremo. E quando chega no Supremo, tem uma forma de julgamento que é a da repercussão geral, que é quando chega um recurso no Supremo e o Supremo olha e fala: essa questão aqui é importante, tem a ver com a Constituição. O Supremo só julga casos relacionados à Constituição, e isso vai incidir em diversos processos pelo país. Então a gente precisa dar orientação para o país todo julgar dessa forma o processo. E esse caso do homem que estava preso e foi pego com 3 gramas de maconha, e por isso ele foi considerado reincidente em crimes, foi o processo que chegou ao Supremo e que causou todo esse julgamento que foi concluído ontem. Entendi. Você me perguntou se tinha se ainda tem algum passo, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Antes, eu queria que você explicasse pra gente, poderia relembrar um pouquinho desse histórico, né? Você já começou aqui a falar, né? Como é que iniciou, né? Começou lá em 2015, né? Foram 9 anos, né? Desse julgamento ali no STF. Você poderia relembrar um pouquinho pra gente os passos, né? Quais foram os desdobramentos, perdão, ao longo desses anos, até a gente chegar à decisão de ontem? Sim. Então, em 9 anos a composição do Supremo mudou o Brasil de governante algumas vezes. Aconteceu muita coisa, né? Tipo, 2015 era Dilma Rousseff, isso foi antes do impeachment. De lá para cá, meio da alta da Lava Jato, enfim, era uma conjuntura completamente diferente no Supremo também. Eles começaram a julgar isso em 2015, tinha chegado, obviamente, o processo antes. O relator foi o ministro Gilmar Mendes. Inicialmente, ele entendeu que se tratava de uma ação que era para descriminalizar não só a maconha, mas o porte para uso pessoal de todas as drogas.
porque entende que existe uma grande corrente de direito que concorda com ele, na verdade, que acha que é uma questão de intimidade. A pessoa usa uma substância que faz mal ao seu corpo, se ela não está prejudicando outras pessoas, isso deveria não ser crime. De lá para cá, houve uma série de pedidos de vista. O que é vista? Quando o ministro paralisa uma ação para poder analisar melhor essa ação. Pedido de vista é usado no Supremo para muita coisa, sobretudo para segurar ações que o ministro considera que não é o ideal julgar no momento. Ou por uma situação social do país, ou por uma situação política, ou porque ele acha que aquilo ali vai ser resolvido de alguma outra forma, na política, por exemplo. Enfim. O Gilmar começou a julgar isso, o julgamento andou, o Barroso votou na época, o Fachin votou também. O ministro Teori Zavascki pediu vista. Zavascki morreu num acidente de avião há alguns anos. Ele foi substituído por Alexandre de Moraes. Enfim, o julgamento voltou nos últimos anos ao Supremo, houve alguns pedidos de vista também, mas até então, até Moraes, todos os ministros estavam um pouco em consonância. O Gilmar mudou o voto só para limitar a maconha. Os outros ministros começaram a votar mais ou menos no mesmo sentido, a favor de não ser considerado crime. Quando o ministro Cristiano Zanin, ano passado, votou nessa ação, veio o primeiro voto contra a descriminalização. Na época isso surpreendeu setores, especialmente da esquerda e tal, porque o Zanin foi advogado do presidente Lula, ainda nas ações da Lava Jato, e esperava-se uma postura mais progressista do Zanin. Na época isso meio que surpreendeu, e aí muita gente entendeu que o Zanin tem posições conservadoras nos costumes. Ele vota muito com o governo, mas em questão de economia. Em questões de costume, o Zanin costuma não ser muito... a linha dele é um pouco diferente. Eu queria acrescentar um detalhe a respeito da quantidade de maconha que eu esqueci de dizer aqui, é que, além de ter definido essa quantidade, o Supremo disse que essa quantia aí é válida como referência até que o Congresso legisle sobre o tema. Ou seja, eles estão esperando que algum dia o Congresso vá decidir qual é a quantidade de maconha que diferencia o usuário do traficante, por exemplo. Entendi. Antes de eu fazer a minha pergunta, eu esqueci de passar um recado para quem está assistindo. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas sobre o assunto, quem está pelas redes sociais, manda ali nos comentários que a gente está de olho, a gente vai passar aqui para o Zé responder para a gente. E Zé, o que foi crucial, né? Demorou 9 anos para ser julgado. O que foi crucial para essa decisão ontem, né? Ter concluído esse julgamento ontem? O que aconteceu ali nessas últimas sessões que a gente conseguiu, né? Que o STF conseguiu concluir ontem? Eu acho que vontade dos ministros mesmo. Primeiro porque o relator, que é Gilmar Mendes, que é o ministro, se não for um dos mais influentes, se não for mais influente, é um dos mais influentes da corte, queria terminar esse julgamento. O presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, também queria terminar esse julgamento. Outros ministros que têm uma grande influência, como o Alexandre de Moraes, também queria concluir esse julgamento. Porque isso diz respeito a algumas questões que o Supremo considera muito caras. Esses ministros, por exemplo, consideram muito caras, que é a questão do encarceramento de pessoas. Já tem um tempo que o Supremo está tentando, por meio do Supremo e também do Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que é presidido pelo presidente do Supremo, eles estão tentando conseguir um jeito de diminuir a população carcerária no país. E tratam também de questões de a superlotação deixa as pessoas em condições subhumanas. E, além de tudo, boa parte dos ministros ali considera que uma pessoa que é pega com a quantidade pequena de maconha, por exemplo, e é presa e é fichada criminalmente, é tratada como traficante e vai para uma prisão, essa pessoa está servindo de massa de manobra para facções criminosas.
Então, eu acho que nesse sentido os ministros queriam muito concluir isso no momento. Eles sabem que é um tema divisivo, eles sabem que é um tema polêmico, mas ao contrário da questão de uma ação que tramita sobre possibilidade de em relação ao aborto, enfim, que eles estão julgando, no caso da maconha, não é uma questão que teria uma repercussão num setor conservador tão alto quanto a questão do aborto, e, ao mesmo tempo, produziria um efeito que na visão deles, muito positivo, que é a redução da população carcerária e o enfraquecimento das facções criminosas no Brasil. Entendi. E agora vamos falar então dos próximos passos. Eu queria que você explicasse para a gente. A decisão de ontem já passa a valer ou ainda tem alguma etapa? Como que vai funcionar agora? Já passa a valer a partir da publicação da ata, que chama do julgamento. Eu não vi ainda, mas provavelmente já foi publicado. Isso demora muito pouco. Ainda tem recursos. O Supremo ainda pode analisar algum recurso em relação a isso. Tem um recurso chamado embargo de declaração, que é um tipo de recurso que você usa para poder questionar eventuais omissões na decisão. Não deve dar um resultado muito grande. Talvez eles façam algum ajuste na decisão e tal, mas ela já está valendo. E tem pouco recurso contra isso. Então, a ver se a ata foi publicada, mas a ata não demora a ser publicada, não. Sim, mas ainda tem aí uma discussão, talvez, do Congresso com relação à quantidade, né? Você falou aqui no começo da nossa conversa, né? Sim, mas isso assim, eles deram a decisão até que o Congresso defina isso. Entendi. É válida a decisão do Supremo. Se o Congresso quiser modificar a quantidade e colocar que a quantia é outra, isso parte do Legislativo, entendeu? Aí o Supremo vai respeitar a decisão do Congresso em relação a essa questão, se eles entenderem que é constitucional, enfim. E, Zé, quais são os argumentos ali, né, durante essa discussão aí do STF, quais são os argumentos a favor da descriminalização do porte de maconha? O que foi apresentado ali? Então, é mais ou menos o que eu estava falando aqui, que isso vai ajudar, sobretudo, se não reduzir, mas pelo menos causar um impacto na população carcerária hoje em dia. Acho que tem um fator que muitos ministros citaram, o Alexandre de Moraes citou muito, por exemplo, no julgamento, que tem uma diferença muito grande do tratamento da polícia em relação à pessoa que eles encontram na periferia e que está consumindo maconha, por exemplo, e o sujeito que está consumindo maconha em bairros de elite, ou a diferença entre pessoas brancas e pessoas negras, por exemplo. As pessoas negras e as pessoas que estão na periferia, elas são muito mais tratadas como traficantes por utilização de uma quantidade de maconha que em geral é o mesmo da pessoa que está no bairro de elite e é tratada como usuário. Então, acho que esse é o principal, esses dois, na verdade, a questão da população carcerária e tal, mas essa segunda questão, que é uma questão de justiça, de igualdade, que eles entendem que o valor de referência que eles deram agora vai ajudar nesse tratamento mais igualitário em relação à pessoa que é branca e rica, ou a pessoa que é negra e que é periférica.
Sim, pegando como gancho aí, a gente está falando aqui da questão racial, durante aí o julgamento, os ministros citaram uma pesquisa do INSPER, que inclusive a Folha publicou, quem está assistindo pode acessar no site da Folha essa matéria que fala, e essa pesquisa apontou aí o perfil racial, né, das pessoas que são enquadradas por tráfico de drogas. Queria que você trouxesse para a gente os dados. O que apontou essa pesquisa? O que eles trouxeram aí, os pesquisadores do INSPER, com relação ao perfil racial? Em São Paulo, na verdade, eles fizeram até o INSPER. Sim. É um levantamento, isso foi publicado pelo Leonardo Furman, no último dia 21. Essa pesquisa aponta que 31 mil pessoas negras foram enquadradas como traficantes numa situação similar à de pessoas brancas que foram tratadas como usuários. Sabe? É aquele negócio, se você encontra, assim, a polícia aborda um homem branco com uma quantidade de maconha, que às vezes é bastante grande, e encontra uma pessoa negra com uma quantidade, às vezes, bem menor de maconha, a tendência, por que aponta não só essa pesquisa, mas outras também, o Alexandre de Moraes citou uma pesquisa, salvo engano, da Associação Brasileira de Jurimetria, que falava também que era a mesma coisa, que acontecia no Brasil todo, que pessoas negras estavam sendo enquadradas como traficantes por uso de maconha, que pessoas brancas eram tratadas como usuários. Por exemplo, o levantamento do INSPER aqui, eu estou vendo, aponta que eles olham boletins de ocorrência de 2010 a 2020. E aí o resultado é esse. 31 mil negros foram apontados como traficantes em situações similares à de pessoas brancas que foram tratadas como usuários. Entendi. E a gente sabe o nome disso, né? É racismo. Após o julgamento, vou para a minha última pergunta, né? Após o julgamento dessa terça, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele também oficializou ali a criação de uma comissão especial para analisar a PEC das drogas. Eu queria que você explicasse para a gente o teor dessa PEC e como que ela dialoga com a descriminalização. A palavra é difícil, descriminalização do porte de maconha. Olha só, então, ela dialoga reagindo, né, na verdade, é uma reação do Congresso à decisão do Supremo. Obviamente que o Congresso, além de claro, ter mais representantes conservadores e tal, o Congresso também está em crise com o STF há muito tempo, porque o Congresso acha que o STF está invadindo a competência do Congresso. Esse julgamento é uma dessas questões que acirraram o clima entre os deputados e senadores e os ministros do Supremo, porque muita gente da política, o presidente Lula também citou isso, acha que o Supremo não deveria julgar sobre isso, porque isso trata de uma questão que o Congresso deveria legislar sobre, sentir o sentimento da população, de seus eleitores e fazer suas votações, aprovar as leis do país a partir disso. O que é que o Congresso está fazendo? O Congresso está aprovando, isso já passou pelo Senado, o Congresso está analisando uma PEC. PEC é uma proposta de emenda à Constituição. É um texto que vai ser juntado à Constituição, que diz que a posse ou porte de qualquer droga ou entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar é crime. Ou seja, diz que você portar qualquer droga é crime, e isso não é uma legislação ordinária, que chama, não é uma lei que passa por um projeto de lei, mas é um trecho que eles querem inserir na Constituição. Ou seja, a Constituição do Brasil trataria como crime qualquer usuário de uma droga ilícita. Seria isso. É uma reação, já passou pelo Senado, pode ser aprovado pela Câmara também, e é uma questão que pode chegar novamente no STF, porque é uma questão relacionada à Constituição, né? Ontem, depois da votação no Supremo, do julgamento, o presidente Luiz Alberto Barroso desceu ali em frente ao chamado Salão Branco do STF, que é tipo a entrada do STF, e falou com jornalistas. E uma das perguntas que a gente fez foi
se chegar um questionamento no Supremo a respeito de algo relacionado ao tema que foi decidido pelo Congresso, e foi completamente contrário, e for completamente contrário ao que foi decidido pelo Supremo, como é que a Corte lidaria com isso? Ele deu uma resposta evasiva, que é mais ou menos dizendo assim: se o que for decidido pelo Congresso for constitucional, a decisão final é do Congresso. A questão é que, se eles considerarem que alguma coisa é inconstitucional, a decisão final é do Supremo, não é do Congresso. Porque o Supremo é o chamado guardião da Constituição. Ele que determina se alguma questão aprovada, por exemplo, no Congresso, ou que passou por ou que passou pelo próprio judiciário, algum julgamento, é constitucional ou não é. José Marques, repórter lá da sucursal de Brasília. Muito obrigada, José, por ter passado esse tempo aqui com a gente, ter explicado aqui, esclarecido aí o que muda depois dessa decisão importante aí ontem do Supremo Tribunal Federal. Volte sempre aqui no Como é que é. Obrigada. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Amanhã estaremos de volta. Espero vocês. Tchau, tchau.